Agora sim, vamos bater um papo com ele. André Massaro, analista da carteira do investidor, já está aqui com a gente. André, ótima tarde para você. Que bom ter você aqui. Que seja a primeira de muitas entrevistas aqui nesse longo de 2023. Feliz 2023 para você, que a gente não se falou esse ano ainda, a gente se falou ano passado. Seja bem-vindo. Eu vou assumir, como eu participei do último programa ao vivo da BMC no ano passado, né, e agora eu estou aqui no começo, eu vou assumir isso como um bom presságio, vamos ver, né? Maravilha. Eu ajudei vocês a fechar o ano, vamos ver se eu ajudo a abrir direito, né, abrir certo, né? Ó, coincidentemente, no último programa que o André estava aqui, o Ibovespa estava positivo e hoje também, então acho que a gente tem trazendo mais vezes, né? Depois de levantar os cabelos um pouquinho dos investidores, né? Hoje volta a subir pelo segundo dia. Bom, falando em alta, eu já quero entrar aí no assunto contigo, viu, Massaro, sobre esse setor de shoppings, Multiplan, que está aparecendo nos destaques de alta desde manhã, depois desses números divulgados pela Multiplan, bem interpretados aí pelo mercado, mas a minha questão contigo é a seguinte: você acredita que a gente deve continuar vendo essa tendência de bons números no setor de shoppings? Porque foi um setor que apanhou bastante, principalmente no período da pandemia, perdeu muito valor, né, de mercado, e agora parece que começa a mudar o cenário. Dá para dizer que é realmente uma mudança do cenário do setor de shoppings? Mais ou menos, né? Eu ainda enxergo tudo o que acontece no varejo físico como o clássico retorno à média. Quer dizer, então é um setor assim que, olhando a movimentação de preço no longo prazo, apanhou muito durante a pandemia, quer dizer, então teve grandes distorções de preços, e eu ainda vejo essa movimentação como um retorno daquilo que aconteceu nos últimos 2 anos. Então, assim, eu não estou enxergando um movimento de expansão do mercado, apesar que tem o seguinte, né? Vamos dar um passo para trás e voltar àquela velha conversa assim do kit Lula, né? Que o pessoal falava kit PT, os setores, ações que seriam potencialmente interessantes aí com o governo PT. E nesse kit Lula muita gente falava, por exemplo, do varejo, né? Do varejo, até mesmo as clássicas aí, Magazine Luiza também é outra que vem apanhando tanto, hoje está tendo um desempenho bom, mas com uma eventual flexibilização do crédito, um varejo tenderia, né, em teoria, assim, a andar, né, a ter bons resultados, e obviamente o setor de shopping que provê infraestrutura física para o varejo tenderia também a ter bom desempenho. Mas assim, eu ainda enxergo isso como o que está acontecendo nesse momento como um movimento mais corretivo do que alguma sinalização clara assim, de que nós vamos entrar num movimento de expansão. Maravilha. André, gostaria até de puxar um desses temas que o senhor mencionou. Primeiro, gostaria de agradecer a sua participação por aqui, mas eu acho que é interessante a gente falar sobre diferenciar varejo dos shoppings. A gente vê varejo tomando muita pancada desde 2020, desde a recuperação da economia lá em 2021. Está perdendo muito valor, é o segundo ano que a gente fecha aqui no negativo para a maioria das empresas de varejo. No entanto, os shoppings, eles estão positivos. Eu não sei se por conta dessa pegada um pouco mais de real estate, mais voltada ao setor imobiliário. Como que o senhor enxerga toda essa posição? É alguma coisa mais ligada às operações? Os shoppings, eles estão com umas operações muito melhores, muito superiores ao restante do varejo, ou é mesmo um mercado que não tem apetite para varejo e-commerce, para varejo loja física, mas tem apetite para real estate? Como que você enxerga essa disparidade? Por que esses dois segmentos, esses dois setores, mesmo que tão próximos nas suas operações, eles estão tão distantes nas variações de mercado? A verdade é que, assim, na sua pergunta você já embutiu a resposta dentro da pergunta, né? Quer dizer, e até ressaltar isso, quer dizer, shopping é real estate, tá? São segmentos, assim, são coisas de natureza diferente. É que você tem um risco varejo embutindo dentro desse tipo de real estate, de imóvel em particular, né? Quer dizer, então ele acaba sendo vinculado ao risco do varejo, mas vamos dizer que o shopping ele fica com uma parte do varejo, né, naturalmente, principalmente a parte que a gente pode dizer boa hoje, né, que está dependente da localização física, onde você tem diferencial competitivo, mas ele não carrega o risco do e-commerce. Porque o ponto do e-commerce hoje é que ele achatou o mercado, né? Então, hoje as grandes empresas varejistas que estão no e-commerce, eles não têm uma vantagem competitiva significativa. Quer dizer, se a gente pega hoje
Magazine Luiza, Mercado Livre, toda essa turma aí, lojas americanas, né? Acaba não se tendo uma vantagem competitiva muito clara que não seja preço, porque todas elas estão lá com os produtos acessíveis, todas elas estão com seus aplicativos, não há um grande diferencial entre elas. Hoje, o único diferencial real que existe no varejo é localização, aquilo que nos cursos de economia a gente aprende, né, como a utilidade, né, o fator utilidade, assim, quer dizer, eu quero o produto agora, eu preciso do produto agora, onde que ele está, né, onde que ele está que eu posso ver, tocar, etc. Quem provê isso, que hoje é um diferencial real, é o real estate, é o shopping no caso, tá? Então por isso que hoje, né, o segmento real estate talvez ele esteja um pouco, o real estate voltado para o varejo, ele está mais bem defendido, talvez até mais resiliente do que o varejo em si, que carrega toda essa operação de e-commerce aí, que é uma operação que hoje tem uma sustentabilidade econômica duvidosa, para dizer o mínimo. Agora, Massaro, falando agora do setor de bancos, mudando um pouquinho aqui para o setor de bancos, a gente tem o setor hoje numa alta bem forte, inclusive, é o que está ajudando também, junto com o petróleo ali, com o Vale, a levantar esse Bovespa, mas não dá para poder a gente esquecer que o setor de bancos foi o patinho feio ali nessa história no terceiro tri, né, com números bem negativos realmente. Os resultados aí assustaram bastante no mercado, perderam valor bastante aí no início logo nos primeiros pregões desse ano, né? O Ibovespa caiu muito forte e o setor de bancos foi um dos mais afetados, ou seja, é só um movimento de correção o que a gente está vendo hoje acontecer? Porque se a gente olha para números das compras dos bancos, né, e se a gente olha para os primeiros dias de pregão do ano, essa alta acho que é somente um respiro, né? Sim, eu enxergo dessa forma. Quer dizer, assim como a gente falou do shopping no longo prazo, no caso do banco a gente pode dizer de curto prazo, porque ontem foi um dia pesado para os bancos. Hoje, né, a gente pode dizer que, aliás, anteontem, né? A gente pode dizer que é um movimento de recuperação, é também um movimento de retorno à média. Os bancos foram uma grande decepção durante a pandemia, porque quando a gente entrou na crise aguda da pandemia, muitos investidores começaram a se realocar para setores que são vistos como defensivos e foram para os bancos, que são historicamente defensivos, e eles acabaram não se comportando como defensivos. Eles acabaram tendo um desempenho ruim, deram uma melhorada aí nos últimos tempos, mas ainda assim, muitos estão ainda distantes das suas máximas históricas. Então eu ainda não vejo como momento dos bancos, e eu sei que a gente está naquela perspectiva, né, as pessoas muito assustadas e com razão, né, com o risco da economia sair do controle no lado fiscal, da gente voltar a ter uma aceleração da inflação, taxa de juros alta, e quando fala taxa de juros altas, as pessoas imediatamente pensam, os bancos vão ganhar com isso. E sempre lembrar, não necessariamente, tá? Porque taxa de juros altos significa menos gente tomando crédito, quer dizer, em termos absolutos, né, os resultados dos bancos podem piorar, eles podem ter um ganho maior por operação, mas a quantidade de operações cai, e o risco das operações aumenta exponencialmente. Juros altos aumenta a inadimplência. Então, isso não é essa maravilha toda para os bancos aí que o pessoal pensa. Divide bastante opinião, né, no mercado normalmente. Tem gente que, né, realmente interpreta dessa forma e tem gente que ainda acredita que é bom porque tem a questão da margem ali nos produtos, né? Eu tenho lá minhas dúvidas porque eu acho que juros altos... A margem não é tão boa assim num cenário inflacionário. Pois é, então é isso. E outra, juros altos, eu acho que tão alto como a gente está vendo agora também acaba, né, pesando demais, né, na minha singela e humilde opinião, né? Gabriel, você ia falar alguma coisa? Maravilha, eu gostaria só de trazer a atualização aqui dos bancos, já que a gente falou que embora o dia esteja positivo, nós temos uma semana ainda muito negativa para a maioria do setor bancário. Nós temos Banco Pan
caracterizando ali a principal queda da semana, 5,93%, acompanhado de BPAC, que é a maior alta deste dia, 4%, e aqui 4%, iguais 4% de queda na semana, 4,21% no agregado desta quinta-feira e dos outros dias também até segunda-feira. Eu peguei aqui o agregado semanal, então desde o primeiro pregão lá na segunda-feira, dia 2, até este momento, o BPAC 11 e BPAC 3 estão aqui caracterizando a segunda e terceira, respectivamente, maiores quedas da semana. BBDC, Bradesco, eu tenho também um destaque negativo, 3,06%, e nós podemos ver aqui que, embora esteja ganhando bastante valor durante o dia de hoje, perdeu muito valor, cerca de 4, 5% aqui, até reduzindo um pouco essas quedas ao longo do dia de hoje, mas perdeu bastante valor durante toda essa semana. Nós temos também Itaúsa, a holding ali do Itaú, 2,12% de queda, Banco BMG 1,82%. E o que eu gostaria de destacar, inclusive, André, embora nós vivamos aí esses 3, 4 primeiros pregões deste ano, deste janeiro de 2023, com um grande risco político, a gente fala muito de risco político, Banco do Brasil está com uma queda menor do que Bradesco, está com uma queda menor do que Itaúsa, está com uma queda menor ali do que um banco digital, como é o caso do Banco Pan. Então a gente levantou bastante essa dúvida na segunda, na terça, na quarta, e agora na quinta-feira a gente olha para o agregado semanal, está caindo cerca de 1%, então não caindo tanto. Como que você enxerga a posição desse banco, do Banco do Brasil, desse banco estatal, em meio a outras instituições financeiras aqui do nosso Ibovespa? Há muita gente que defende que há muito desconto nessas ações desde o ano passado e por isso que não podem não sofrer tanto. Você acredita também nesse desconto? Você acha que há margem para cair ainda muito mais por conta de questões políticas? Eu não sei se tem estatal que pode ser considerada descontada demais, mas como é que você enxerga toda essa posição do Banco do Brasil em meio a esse setor que cai nessa semana? Então, eu vejo risco alto, tá? Eu vejo risco alto de interferência política. O Banco do Brasil, ele andou pagando assim, ele andou... se tornou assim um alvo dos investidores por dividendos, principalmente aqueles que acabam vendo dividendos mais recentes, mais no curto prazo. Mas assim, eu fico um pouco receoso. Como regra geral, tá? Só para fazer um adendo aqui, né? Eu, na minha atividade profissional de analista lá na carteira do investidor, eu sou essencialmente um analista de orientação mais quantitativa. Então, fatores de natureza qualitativa, isso inclui quem é o sócio, acaba não entrando muito na minha análise, tá? Então, por exemplo, numa carteira quantitativa, às vezes se o modelo me fala para colocar Banco do Brasil lá dentro, eu vou e coloco o Banco do Brasil, eu não questiono. Mas, pessoalmente, eu levo em conta esse fator do risco de interferência política e eu acho, sim, que esse desconto existe e ele tem uma razão. Agora, posso só fazer um comentário? Porque eu vi alguém aqui no chat, né, falando a questão do banco como setor defensivo durante a pandemia, falando, não, porque banco foi defensivo na pandemia. Eu quero só comentar isso e colocando dentro de um certo contexto para dizer o seguinte, os bancos foram defensivos durante a pandemia, mas defensivos no sentido de defender o seu próprio negócio, como o próprio espectador aqui falou, que bancos levantaram a PDD, né, a provisão para devedores duvidosos, suspenderam o pagamento de dividendos, inclusive não fizeram isso de sua própria iniciativa, foram obrigados a fazer isso, mas eles não foram defensivos no sentido de ser um investimento defensivo para o investidor. Tá? Então, no contexto de ser defensivo como negócio, nosso colega aqui está absolutamente correto, no sentido de ser um investimento defensivo, de onde o investidor tira seu dinheiro de outro lugar para colocar ali para proteger ou para tentar... não proteger, mas para tentar ainda subir com o mercado, ganhar com o mercado naquela circunstância, quem fez isso acabou se decepcionando. E isso acontecia no passado. Quando a gente olha o comportamento dos bancos no passado, em momentos de grandes crises, assim que tudo vinha abaixo, os bancos mantinham uma certa resiliência e não aconteceu. Inclusive é uma coisa interessante para a gente lembrar que a fase aguda da pandemia, ela veio dar uma lição para a gente. A lição que ela deu para a gente é aquela coisa assim, que a gente não pode assumir comportamentos do passado como se fossem estáticos, como se fossem sempre acontecer. Como diz aquele clássico livro, né, acho que é um dos livros mais lidos e comentados aí pelos investidores iniciantes, é Os Axiomas de Zurich, né, que fala assim, que o caos ele não é perigoso até o momento que ele começa a parecer ordem.
Então, grande parte do que aconteceu na pandemia aí, que acabou dando uma rasteira nas pessoas, é porque o caos estava parecendo ordem. Então, fala aquela coisa assim, então vamos para o segmento bancário, vamos para outras coisas, imóveis, né, lajes corporativas são um segmento super à prova de crise, né, que tudo aquilo que era a prova de crise, a pandemia mostrou que não é a prova de crise. Quer dizer, a ordem, né, o caos vira a ordem, e aí que a gente toma aquele tombo. Uhum. Perfeito. Massaro, quero muito agradecer tua participação aqui conosco. Começamos sim com o pé direito, continuaremos ainda ao longo desse 2023 aí juntos. Muito obrigada mesmo sempre, é um prazer sempre bater esse papo aqui contigo. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança, e é isso aí, um bom 2023 para todo mundo. Espero que tudo que vocês estão tentando fazer aí dê certo, né? O pessoal do chat, os investidores, sucesso aí para todo mundo. Se Deus quiser, para todos nós. Obrigada, Massaro. Tchau, tchau.